Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo para mais uma videoaula de ciências. Videoaula essa destinada aos alunos do nono ano do ensino fundamental que estão estudando com as apostilas do mês de outubro que eu disponibilizei para vocês, tá ok? E a videoaula de hoje é sobre gametas. Quando vocês assistiram a videoaula sobre a primeira e a segunda lei de Mendel, a gente já deu uma certa introdução e apresentou um pouquinho para vocês esse conceito, né? Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá ok? Bom, para falar de gametas, inicialmente vamos conceituar dois tipos de reprodução que existem entre os seres vivos, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá certo? A reprodução assexuada é aquela em que um único organismo ele consegue se reproduzir, ele consegue gerar descendentes, tá ok? Isso é muito comum acontecer em micro-organismos, como bactérias, protozoários e alguns fungos microscópicos, tá certo? Aqui eu trago para vocês o exemplo de uma bactéria. A bactéria, ela é um ser microscópico com capacidade de se replicar, de se dividir ao meio, tá? Conforme vocês estão vendo aqui, essa figura que foi retirada do site brasilescola.uol. Ali a gente tem do lado esquerdo aqui, deixa eu mostrar com a setinha do mouse, o desenho representando uma bactéria. Essa partezinha azul aqui está representando o seu material genético, o seu DNA, né? Então percebam que tanto a estrutura, né, celular da bactéria quanto o material genético, eles começam a se reproduzir, né? Eles começam a se dividir ao meio. Então, aqui você vê. Aqui nessa quarta imagem você já vê o DNA da bactéria duplicado. E aí o último passo é a fissão, é a divisão total, né? Que acontece aqui na figura 5. Então, vocês veem que aqui nós temos duas bactérias que se originaram de uma única bactéria que se dividiu ao meio. São bactérias clones, são bactérias com o mesmo tipo de DNA, o mesmo tipo de material genético. Percebam que não houve troca de gametas, não existe bactéria macho, fêmea, masculino e feminino, né? Não existe nem diferenciação de gênero entre esses tipos de seres vivos microscópicos, ok? Então, a reprodução assexuada, ela ocorre sem a necessidade de existir gametas. Por isso que eu estou apresentando esses conceitos aqui para vocês nesta aula que é sobre gametas, tá? Já na reprodução chamada sexuada, necessariamente precisa ocorrer troca, né? Ou seja, junção de material genético, tá? Portanto, obrigatoriamente é um tipo de reprodução em que ocorre fusão de gametas. Você precisa ter o gameta masculino, o gameta feminino, que vão se juntar. Vocês vão ver um pouquinho mais adiante que para isso ocorrer, não necessariamente precisam ter dois tipos de seres vivos, né? Dois, não precisa ter necessariamente o macho e a fêmea, o masculino e o feminino. Pode ocorrer uma autofecundação em alguns seres vivos que são hermafroditas. Mas vamos falar disso um pouquinho mais adiante, tá certo? Bom, quando a gente fala em gameta, eu apresentei já para vocês também naquela videoaula sobre as leis de Mendel, né? Eles são as células especializadas em reprodução. São células que vão se juntar e, ao se juntarem, o que vai caracterizar a fecundação, que nós falaremos em detalhe na próxima videoaula, né? Vão originar um novo ser vivo. Tá? No caso da espécie humana, conforme vocês estão vendo aí essa fotinha retirada do site escolakids.uol, nós temos o desenho de vários espermatozoides, que são os gametas masculinos da espécie humana, tentando entrar e, portanto, fecundar um óvulo feminino, que é o gameta feminino da espécie humana. Ok? Somente seres humanos possuem gametas? Não, a gente já também aprendeu sobre isso, né? As próprias aulas sobre a primeira e a segunda lei de Mendel, a gente mostrava lá o Mendel fecundando ervilhas, que são plantas, né? Portanto, todo ser vivo que realiza fecundação, né? Desculpa, que realiza reprodução sexuada, ele produz gametas, né? Então isso vale para animais, vale para insetos, vale para plantas, peixes, anfíbios, répteis, é, aranha, formiga, enfim, todo ser vivo
que realiza a reprodução sexuada, tá certo? No caso, né, a apostila de vocês traz o exemplo das plantas, né? Então vejam aqui nessa flor, é uma flor de um grupo de plantas chamada de angiosperma, né? Ela é uma flor hermafrodita, né? Essa estrutura central aqui do meio, né? Ela chama-se, ela é uma estrutura reprodutiva feminina, né? Então, aqui dentro tem o ovário, essa região mais dilatada que chama ovário. Dentro do ovário tem o óvulo, né? E nessa região aqui chamada de estigma, aqui na pontinha dela, é onde ela fica aguardando a chegada de um possível gameta masculino. Gameta masculino esse que estão nessas estruturas aqui, um pouquinho mais abaixo, chamadas de anteras, né? E aí nessas anteras fica a presença de uma de uma estrutura chamada grão de pólen. Dentro do grão de pólen é onde ficam os chamados núcleos espermáticos, que é o gameta masculino dessas plantas aqui, tá certo? Se por algum motivo, perdão, seja com a ajuda de uma abelha, de um inseto, como uma formiga, uma borboleta, ou o vento, né, pode também fazer isso. Se por algum motivo o grão de pólen sair aqui da antera e chegar aqui até o estigma, esse núcleo espermático vai descer por esse canalzinho, vai chegar até o óvulo, vai fecundar esse óvulo, vai ter a formação de um embrião e essa região aqui da flor vai se transformar em uma semente e dependendo do grupo de plantas, essa semente vai também estar protegida por frutos ou não, tá certo? Então, só para vocês observarem que gameta não é exclusivo da espécie humana ou dos animais, ela se estende para vários outros grupos de seres vivos, tá ok? Pessoal, essa videoaula, então, como eu já adiantei no início, foi dedicada a vocês, alunos do nono ano do ensino fundamental, que estão estudando com o professor Endrigo, utilizando as apostilas impressas que vocês retiram na escola, tá certo? Não deixem de assisti-la, fazer as atividades, devolver as apostilas lá na escola, na data correta, tá certo? Aqui nessa janelinha aqui, onde vocês estão me vendo, tá aparecendo um botão de inscrição. Se inscrevam no meu canal aí para dar uma força, tá certo? E a gente sempre vai estar postando aqui para vocês novas videoaulas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.